Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos lá, as correções do dia 6/4, segunda-feira. Tivemos aí nesse dia, na aula de português, o assunto ouve e ouve. Ouve com O, né, que é de escutar, e ouve com H, de algo que já aconteceu, já existiu, certo? Então, tivemos aí duas atividades. Uma atividade para o caderno e uma atividade no livro de português. Vamos lá, primeiro do caderno. Vocês têm aí: empregue o ouve com O ou ouve com H, de acordo com o sentido das frases. Letra A. Fale mais alto. Ele não ouve muito bem. Então, está no sentido de escutar. Então, é ouve com O. Letra B. Em 1865, houve uma guerra entre o Brasil e o Paraguai. Então, está se relacionando a algo que já existiu. Então, ouve com H. Letra C. Ele se ouve muito bem nas últimas provas. Então, é de escutar, ouve com O. Letra D. Fale mais perto e baixinho, senão ela ouve o segredo. Também é de escutar, então é com O. Letra E. Não fique nervoso, não houve nada de grave, então não aconteceu nada grave, então é ouve com H. Letra F. Houve muita confusão no jogo de domingo, então está relacionado a algo que aconteceu, ouve com H. G. Ela só ouve música clássica. Ouve de escutar. Então, ouve com O. H. Quem ouve com Fábio que ainda não chegou? O que aconteceu com Fábio? Então, ouve com H. I. Ele ouve os conselhos dos mais sábios. Também de escutar. Então, é com O. Ouve com O. G. Houve muito barulho na sala. Né? Está no sentido de acontecer. Ouve com H. K. Houve festa a semana inteira. Então, aconteceu. Então, houve com H. L. Houve tempos em que a natureza não era poluída. Então, algo que aconteceu. Então, houve com H. M. Quem fala o que não deve, ouve o que não quer. Então, sentido de escutar. Então, ouve com O. N. O surdo não ouve nossa voz. Também de escutar. Ouve com O. E letra O. Para um pouco e ouve a voz da consciência. Também no sentido de escutar, ouve com O. A segunda questão vocês têm aí: após assistir ao vídeo Cultura Negra no Brasil, disponível lá no link que eu coloquei, faça um texto apontando aspectos da cultura, sobre a cultura negra, como alimentação, costumes, vocabulário, música, entre outros. Lembrando, quinto ano, texto mínimo de 15 linhas. Então, vocês vão produzir um texto, abordando todos esses aspectos relacionados à cultura africana, de acordo com o que vocês leram no texto, no livro de vocês, e o conteúdo relacionado ao vídeo que vocês assistiram e qualquer outra fonte que vocês tenham tido acesso sobre a cultura africana. E vão produzir um texto, certo? Isso aí eu vou corrigir individualmente. Livro de português, página 54. Primeiro, qual das imagens está relacionada à palavra ouve? Qual dessas figuras? A segunda figura, onde tem a menina escutando música. Segundo, em qual das frases abaixo a palavra destacada foi empregada corretamente? Em todas as alternativas, Se observarmos aí. Todas as alternativas. Já houve guerra entre Brasil e outros países, com a H tá certo que aconteceu. O que houve, pois, até agora não chegaram as notícias. Também está correto, relacionado ao que aconteceu, ouve com H. Fale compassadamente, pois ninguém te ouve claramente. Então, está correto também. Então, todas as alternativas. Página 55, terceira questão. Complete com ouve com H ou ouve com O. A. Ouve bem o que eu te digo, minha querida. Escutar, ouve com O. B. Houve problemas na escola com meu filho, por isso ele não estuda mais lá. Houve de aconteceu, então com H. C. Já houve mais amor neste grupo, também de aconteceu, com H. D. Ele apenas se limita a reproduzir aquilo que ouve, pois não tem ideias próprias. De escutar, então é com O. Letra E. Ontem houve a maior festa que este bairro já presenciou. Houve com H. Fê. Meu avô, por causa da idade avançada, já não ouve muito bem. Ouve com O. G. Há um tempo que ela não ouve este programa. Ouve com O. 4.
Escreva frases com as palavras ouve com O e ouve com H. Aí são respostas pessoais. 5. Observe as cenas e complete as frases com as palavras ouve com O ou ouve com H, adequadamente. O jogo de futebol que houve ontem foi incrível. Então, o que aconteceu? Ouve com H. Malu fica sempre encantada com as histórias que ouve da professora. Então, que escuta da professora. Então, ouve com O. Marcílio ouve música tão alto que sua mãe fica irritada. Então, ouve com O. Então, vamos lá. Encerramos por aqui português. Peguem história. Aí tivemos o texto, né, sobre a cultura africana. E as atividades na página 29 e 30. Vamos lá. Página 29, primeira questão. Que raça veio de outro continente para trabalhar como escrava no Brasil? A negra. 2. Quais os trabalhos que os negros faziam? Quais eram os trabalhos principais naquela época? Cana-de-açúcar, né, na agricultura da cana-de-açúcar e na mineração, né, que tivemos o ciclo do ouro. Então, essas foram as duas atividades. Trabalhavam na agricultura, na cana-de-açúcar e na mineração. 3. Associe corretamente. 1. Navios negreiros. Transporte dos negros. 2. Senzala. Lugar onde os negros moravam. 3. Responsável pelos escravos. Feitor. 4. Senhor do engenho. Dono do engenho. 5. Casa onde o senhor de engenho morava. Casa grande. Só esses daí. Então, a ordem ficou 4, 3, 1, 5 e 2. Observe a imagem. Aí temos uma pintura aí de uma artista, Johann Moritz Rugendas, de 1830, Capoeiras. Qual o título da obra? Capoeira. Já está dizendo aí, né, na legenda da imagem. Quem é o autor? Johann Moritz Rugendas. Também já está aí na legenda da imagem. Em sua opinião, o que está sendo representado na tela? Que tipo de situação você vê na tela aí, nessa imagem? Está relacionado ao quê? Tem pessoas conversando, tem dançando, tem brigando, lutando. Que tipo de manifestação cultural, uma dica? Que tipo de manifestação cultural está sendo trabalhada aí nessa imagem? Então, analisem e respondam. Como surgiu a feijoada? Quinta questão. Os negros recebiam da casa grande os restos de porco, né? De porcos, como orelha, os pés. E esse tipo de alimentação, os senhores de engenho não usavam, né? Eles usavam as partes boas dos animais. Então, a feijoada surgiu com os restos dessas carnes, né? Com a orelha, né? Com o que a gente chama hoje de mocotó, que é um pedaço, né? Parte do porco. Com a calabresa, com as tripas, os fatos. E aí, tudo que eles não usavam, né? Aí sobrava e destinavam às senzalas. E aí os negros faziam a sua comida, né? Que hoje conhecemos que ficou conhecida até hoje como a feijoada, né? Que era a mistura do feijão com as sobras dessas carnes, das vísceras dos animais. 6. De acordo com as imagens, escreva o nome de cada dança. Com a primeira aí, maracatu. A segunda, frevo. E a terceira, samba. Pronto? Então, para história foi o que tivemos para hoje. Certo? Tchauzinho, até amanhã.